Olá, meu aluno, tudo bem com você, meu aluno do oitavo ano? Como é que você tá? Nós vamos ver um pouquinho agora sobre radicais no capítulo 3 do seu livro e a gente começa aqui, ó, na página 36, tá bom? O título é Raiz de um número real. Bom, acredito que muitos de vocês já estudaram, né, sobre raiz quadrada, raiz cúbica, né? A gente vai dar uma revisãozinha rápida aí pra gente poder fazer alguns exercícios, tá bom? Então a gente vai começar vendo aqui, ó, o que é uma raiz quadrada. Professor, não compreendi aqui, ó, raiz quadrada de 16 é 4. Por quê? Vamos lá. Porque 4 vezes 4, ou seja, 4 ao quadrado, vai dar 16. Então, quando eu pergunto para você qual é a raiz quadrada de 16, é um número que vezes ele mesmo vai dar o 16. Qual é esse número? 4. 4 vezes 4 dá 16, tá bom? Quando eu pergunto para você assim, ó, raiz cúbica, e o que é o cúbica, professor? É quando tem um 3 aqui, ó. Quando tem um 3. Então, raiz cúbica de 125 é um número que vezes ele mesmo 3 vezes vai dar o 125. Nesse caso é o 5, ó. Se você fizer 5 vezes 5 vezes 5, 3 vezes, né, 5 a terceira, vai dar 125, que é o númerozinho que vai estar aqui dentro da raiz cúbica, tá? Vamos lá, só para ficar mais bonita essa definição, quando você tem uma raiz, o númerozinho que fica aqui em cima, ó, na raiz aqui, deixa eu mostrar para você usando o laser aqui, ó, esse númerozinho que fica aqui em cima chama índice, tá? O número grandão que fica dentro da raiz é o radicando, o número grandão, e tudo isso daqui, ao mesmo tempo, a gente chama de radical. Aqui tem um exemplo, ó. Raiz quadrada de 16, né? É 4. Por quê? Porque 4 vezes 4 vai dar o 16 lá dentro. Então, o que é o 2? É o índice. O que é o 16? É o radicando. E o que é o 4? É a raiz. Como é que você lê? Raiz quadrada de 16. Uma coisa importante de você saber, tá? Vou falar agora aqui, quer ver? Vou passar, tá? Uma coisa importante de você saber. Na raiz quadrada, quando o índice é 2, você pode colocar esse número ou não. Por exemplo, aqui, ó. Raiz quadrada de 16. Tá vendo que tem o 2 aqui? Mas você pode escrever isso daqui sem o 2. Então, raiz quadrada de 16. O 2 pode aparecer ou não. Então, se você vê uma raiz que não tem nada aqui, na verdade tem. Quem é que está aqui? É o 2, tá bom? É o único número que aparece, que pode fazer isso, tá? O único número que pode fazer isso. Aqui tem outro exemplo, ó. Por exemplo, a raiz quadrada de 25, ó. Raiz quadrada de 25. Você pode colocar o 2 aqui ou não, tanto faz. Tudo bem? Tanto faz. E aqui embaixo eu coloquei uma observação muito legal. Se n é um número inteiro positivo maior que 1, temos que a raiz qualquer coisa de zero sempre vai ser zero. Ô, professor, não entendi não. Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, ó, raiz quadrada de zero. Quanto é? Zero. Raiz cúbica de zero. Quanto é? Zero. Raiz quarta de zero. Quanto é? Zero. Não importa a raiz que você tem ali, se for o zero lá dentro, a raiz de qualquer coisa, sempre a raiz de qualquer, né, perdão, a raiz quadrada de zero sempre vai ser zero. Raiz cúbica de zero sempre vai ser zero. E a raiz quarta de zero sempre vai ser zero, tá? Então se o zero estiver lá dentro, a resposta final sempre vai ser zero. É isso aí. Pulando para frente agora, eu tenho um primeiro caso aqui, ó, onde nós vamos resolver juntos algumas raízes, e dentro dessa raiz tem um número maior que zero. E um número maior que zero sempre é um número o quê? Positivo, tá bom? Então, o que acontece quando eu tenho dentro da raiz um número positivo? É só resolver normal, ó. Ah, professor, aqui não tem nada, não é que não tem nada, é uma raiz o quê? Quadrado, ó. Quem é que está aqui em cima? Raiz quadrada de 16. Então, que número vezes ele mesmo vai dar 16? 4, ó. Então, a raiz quadrada de 16 é 4. Por quê? 4 vezes 4 vai dar 16. Legal? Ó, raiz quarta de 81. Que número vezes ele mesmo? 4 vezes vai dar 81. É o 3, ó.
3 vezes 3 dá 9, 9 vezes 3 dá 27, 27 vezes 3, 81. Então aqui é 3, ó, tá? Por quê? Porque 3 a quarta vai dar 81. Então a gente escreve aqui para ficar legal. Beleza? Vamos mais um aqui, ó. Raiz cúbica de 125. 125 é positivo. Que número vezes ele mesmo 3 vezes vai dar o 125? É o 5, ó. Se você fizer 5 vezes 5 vezes 5, vai dar 125. Legal? Legal? Raiz quinta de 32. Que número vezes ele mesmo 5 vezes vai dar o 32? É o 2, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2 dá 8. 8 vezes 2 dá 16. 16 vezes 2 dá 32. Então, a raiz quinta de 32 é o número 2, porque 2 elevado à quinta potência vai dar 32, ó. É isso aí. Legal? Tá dando para entender? Esse é o primeiro caso, quando dentro da raiz tem um número positivo. Mas pode acontecer de ter um número negativo também, ó. Então aqui pode ter um número negativo, que nem ó, a raiz cúbica de menos 1000, tá? Menos 1000. Mas só pode ter um número negativo dentro da raiz quando o cara lá em cima for um número ímpar, ó. Então pode observar que aqui tem o 3, ele é ímpar. Aqui tem, ó, vou colocar um laser aqui para ficar melhor de você enxergar. Aqui tem um 3 é ímpar, 5 é ímpar, 3 é ímpar. Então se o índice for ímpar, dentro da raiz pode ter um número negativo, tudo bem? Agora vamos lá, ó. Raiz cúbica de menos 1000, menos 10. Por que, professor? Menos 10. Porque se você fizer, ó, menos 10 vezes menos 10 vezes menos 10, tem que ser 3 vezes, né? Porque tem um 3 aqui. 10 vezes 10 dá 100. 100 vezes 10 dá 1000, ó. 1000. E o joguinho de sinal, menos com menos dá mais. Mais com menos dá menos, ó. Então, a raiz cúbica de menos 1000 é menos 10. Por quê? Menos 10 vezes menos 10 vezes menos 10 é menos 1000. Legal? Ó, raiz quinta de menos 1024. Então, que número, né? Que número vezes ele mesmo 5 vezes vai dar menos 1024. Você vai ter que fazer isso, aí 5 vezes, tá? 5 vezes. Então, vai ser o menos 4. Olha aqui, ó. Se você fizer, tá? Se você fizer menos 4 vezes menos 4 vezes menos 4 vezes menos 4 vezes menos 4, 5 vezes, ó. Menos com menos é mais com menos é menos com menos é mais com menos é menos. Vai dar 1024, ó. Tá bom? Então, a raiz quinta de menos 1024 é menos 4. Legal? E a última, raiz cúbica de menos 27. Um número que vezes ele mesmo 3 vezes vai dar o menos 27. Qual é o número? Menos 3, ó. Por quê, professor? Porque se eu fizer menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3, olha lá, ó, menos com menos dá mais com menos dá menos. 3 vezes 3 dá 9. 9 vezes 3 dá menos 27. Ó que legal, menos 27. Então a raiz cúbica de menos 27 é o menos 3. Lembra que toda hora tem que fazer o joguinho de sinal, tá? E a última situação é quando dentro da raiz você tem um número negativo, mas o cara lá de cima é par, tá? É par, ó. Então, qual é a raiz quadrada de menos 4? Aqui tem um 2, tá vendo? Então, não existe. Não existe, ó. Não existe. Não, é um ezinho virado para lá, ó. Não existe a raiz quadrada de um número negativo dentro dela. Tá? Por quê? Porque o 2 é par. É como se eu perguntasse assim para você, ó, professor, qual que é a raiz quarta de menos 20? Isso aqui não tem a raiz quarta de menos 20, porque aqui em cima é um número par. Tá? Só existe raiz com número negativo quando aqui for um número ímpar, tá bom? E aí, vem alguns exercícios agora para vocês tentarem resolver,
Então, professor, dá uma pausa aí para a galera tentar fazer no caderno, coisa mais linda. Galera, copia e daqui a pouco o professor vem corrigindo. É isso aí. Então, vai lá. Dá uma pausa para você. Beleza. Então, show. Fez tudo? Deu pausa para você fazer? Os alunos têm que fazer bonitinho, capricha. E aí o professor vem corrigindo agora, tá bom? Então vamos corrigir junto? Olha só. Raiz quadrada de 100. Que número vezes ele mesmo vai dar 100? Vamos lá. Raiz quadrada, porque tem um 2 aqui, né? Ó, tá escondido. É 10, tá bom? Quem acertou aí? O 10. Porque 10 vezes 10 é 100. Legal? Raiz quarta de 256. Então, é um número que vezes ele mesmo, 4 vezes vai dar o 256. Qual é? É o 4. Ó. Se você fizer 4 vezes 4 dá 16, vezes 4 dá 3064 e vezes 4 dá 256. Bom? Raiz quadrada de 25. Então, tá vendo esse sinal aqui que tá aqui na frente? Você só vai copiar ele, nada mais. Ó. Então, põe um mais ou menos e você resolve a raiz quadrada de 25 sozinho. Que número vezes ele mesmo vai dar o 25? É o 5. Ó. E você só copia o sinal de mais e de menos, fechou? Legal? Agora aqui, professor, letra D tem um sinalzinho de menos na frente. Então, tu só copia ele e resolve a raiz. Raiz quadrada de 144 é 12. Por que 12, professor? Porque 12 vezes 12, 144. Legal? Aqui tem um menos também. A gente só copia o menos na frente da raiz e resolve a raiz quarta de 81. A raiz quarta de 81 é 3. Ó. Esse menos eu só copiei. E por que 3, professor? Porque 4 vezes, hein? Ó. 3 vezes 3 dá 9. 9 vezes 3 dá 27. 27 vezes 3 dá 81. Então pronto, resolvemos. Letra F, professor. Aqui, ó, não tem um menos na frente. Então a gente tem que resolver a raiz cúbica de menos 8. Como aqui é cúbica, é 3, então pode ter um número negativo aqui dentro da raiz. Que número vezes ele mesmo, 3 vezes, vai dar o menos 8. Esse número é menos 2. Ó. Se você fizer menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, vai dar o menos 8. Tá bom? E agora aqui. Raiz quinta de menos 1. Você viu que o 5 é ímpar, então dentro da raiz pode ficar negativo. Que número vezes ele mesmo, 5 vezes, vai dar o menos 1? É o menos 1. Ele mesmo. Se fizer menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1, vai dar menos 1, que é o cara que está dentro da raiz. Tá? E, professor, não entendi 3 raiz de 16. Olha o que eu vou fazer. Vou copiar o 3... E vou resolver a raiz de 16. Quanto que é a raiz de 16? 4, ó. Porque 4 vezes 4 vai dar o 16. Esse 3 aqui, ele está multiplicando essa raiz de 16, ó. Por isso que eu copiei o 3 vezes a raiz de 16, que é 4. E 3 vezes 4 é 12, ó. Então, só alegria. 12 é a resposta. Tá bom? Vamos lá. Raiz nona de 512, um número que vezes ele mesmo, 9 vezes vai dar o 512. Qual é esse número? 2. Ó. Se fizer 2 elevado a 9 na tua cabeça, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, então 9 vezes, vai dar o 512, que é o cara que tem que estar dentro da raiz. Tá? E o último, ó, raiz cúbica de menos 125. Professor, dentro da raiz tem uma coisa negativa. Só pode ser negativo se o 3 é ímpar. E o 3 é ímpar. Então, que número vezes ele mesmo? 3 vezes vai dar menos 125. É o menos 5. Se você fizer menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5, vai dar menos 125. Tá bom? E o último desafio agora é esse aqui. Vamos ver se você acertou. O professor deve ter dado um tempinho aí para você. Mas esse daqui, ó, a gente tem que fazer por partes, tá? Então, a primeira parte que a gente vai fazer é isso aqui, ó. Raiz quadrada de 4. Que número vezes ele mesmo vai dar 4, gente? Que número que é? 2, né? Então, raiz quadrada de 4 é 2. E aí nós vamos copiar tudo. Opa, voltando aqui. Nós vamos copiar tudo novamente, ó. X é igual
Agora eu quero ver a raiz ficar reta, ó. Entendeu? Aqui 21. Aí aqui tem outra raiz, né? 13. Aí aqui tem outra raiz, né? E aqui tem um 7. Mas essa raiz quadrada de 4 eu já resolvi, então é 2, ó. Certo? É 2. Esse 2 aqui eu joguei pra cá, ó, que tava dentro dessa raiz aqui. E vou somar os dois. 7 mais 2. Quanto dá? 9. Então vai ficar assim, ó. Uma raiz, né? Aqui vai dar 21. 21, copiei. Outra raizona, ó, né? Aqui eu esqueci de colocar um mais também, tem que pôr, né? E aqui também eu esqueci de colocar um mais. Mas agora eu tô pondo, ó, 21 mais. Aí aqui o 13, ó. 13. E aí junto com o 13 é mais. Aí tem a raiz aqui agora. Que 7 mais 2 é 9. Legal? Agora eu vou pegar e vou resolver esse daqui, ó. Raiz quadrada de 9. Quanto é a raiz quadrada de 9? Então x é igual raiz, olha lá, 21, mais raiz de 13. E aí dá para eu colocar a raiz quadrada de 9 junto com o 13, ó, que é 3. Por que 3? Porque 3 vezes 3 vai dar 9, ó. Então é 3. E eu vou somar agora 3 com 3. É 13 com 3. Então vai ficar assim, x igual raizona. Olha lá, o 21 vou copiar, 21 vou copiar mais uma única raiz que é 13 com 3, que é 16, ó. Lembrando que tudo aqui é raiz quadrada, hein? Então vai ficar, vamos lá, 21 mais a raiz quadrada de 16, que é 4. 21 mais 4 vai dar 25, ó. E aí eu finalizo fazendo a raiz quadrada de 25, que é 5. Acabou. Legal? Espero que você tenha entendido, feito a tarefinha, tentado resolver, porque quando eu chegar, vou dar uma olhada aí no seu caderno pra gente dar uma notinha aí, dar um bônus pra vocês aí. Então capricha, tá? Eu vou voltar e vou ver como é que tá aí, se tá legal, se tá bonitinho. Tchau, tchau pra vocês.